Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai embarcar numa jornada fascinante pelos labirintos da psicologia da crença. E olha, a ideia aqui não é só ficar analisando textos antigos, tá? Nós vamos investigar como a própria estrutura da mente humana funciona. Vamos explorar por que a gente constrói e se apoia nesses pilares simbólicos tão profundos para tentar de alguma forma dar sentido ao mundo ao nosso redor. E a grande pergunta que serve de ponto de partida para a gente é: por que a humanidade busca, de forma quase unânime, um poder superior? Em vez da gente entrar naqueles debates teológicos sobre a existência ou não do divino, vamos olhar para isso como um quebra-cabeça psicológico incrível. Afinal, o que tem na nossa biologia, na nossa mente, que meio que exige a presença de algo ou alguém transcendental? O que nos leva à nossa primeira parte, o desamparo e a ilusão. Vamos começar olhando lá para o comecinho da vida. Certo, vamos mergulhar nisso. O Sigmund Freud baseou grande parte da teoria dele no conceito de desamparo. Pensa bem, ao nascer, o bebê humano é sem dúvida um dos seres mais indefesos de toda a natureza. Um potro, por exemplo, já levanta e sai correndo poucas horas depois de nascer, né? Mas nós somos totalmente incapazes de sobreviver sozinhos. E é justamente essa vulnerabilidade extrema que cria uma dependência absoluta de cuidadores. Então, no esquema freudiano, uma figura paterna forte acaba emergindo como aquele grande protetor contra os perigos externos. É esse medo profundo do desconhecido lá na nossa infância que planta a sementinha da nossa imensa necessidade de amparo. E, veja bem, essa necessidade não simplesmente evapora quando a gente cresce. Lá no livro O Futuro de uma Ilusão, o Freud disseca o papel da religião e ele lista 3 funções essenciais. Primeiro, informar, ou seja, oferecer respostas sobre a nossa origem. Segundo, proteger contra as forças incontroláveis e às vezes brutais da natureza. E terceiro, educar, impondo regras e preceitos morais para a nossa convivência. Se a gente parar para pensar, essas são exatamente as mesmas funções primárias que um pai exerce para uma criança pequena. Faz sentido, não é? O que nos leva a um contraste bem revelador. Porque quando a gente cresce, nós damos de cara com o pai da realidade. Aquele ser humano de carne e osso, que é falho, que tem suas limitações e que definitivamente não tem o controle absoluto do universo. Só que o nosso desamparo adulto, diante de todo o acaso da vida, continua exigindo um nível inatingível de conforto. Então, já que o pai real não dá conta de nos proteger das forças imensas da natureza, o que a gente faz? A gente projeta essa necessidade profunda num Deus Pai, um protetor divinizado, perfeito e, acima de tudo, infalível. E agora a gente amplia um pouco a nossa visão na parte 2, o mito da horda primitiva. Vamos olhar um pouco para a nossa pré-história. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói. O Freud, lá em Totem e Tabu, propõe a existência de uma horda primitiva original. Essa horda seria governada por um pai meio tirânico, que retinha todo o poder e os privilégios. Aí, num ato de rebelião e fúria coletiva, os irmãos oprimidos se unem para assassinar esse pai. Só que com a morte do patriarca, surge um sentimento de culpa simplesmente avassalador. Essa culpa coletiva exige uma expiação, o que acaba dando origem ao totemismo, onde esse pai morto passa a ser venerado e simbolicamente protegido. E é exatamente dessa teia super complexa de culpa e tentativa de reparação que, ao longo dos séculos, vai evoluir o monoteísmo moderno. E o ponto crucial de tudo isso fica perfeitamente encapsulado nessa frase bem direta do Freud. No fundo, Deus nada mais é que um pai glorificado. O peso dessa afirmação está na ideia de que o nosso anseio pela figura divina é eternamente alimentado pelo fantasma daquele parricídio lá dos primórdios. É meio que uma tentativa constante e totalmente inconsciente de apaziguar a culpa original enquanto a gente tenta buscar de volta aquele patriarca protetor e todo-poderoso que foi destruído. Isso nos traz a parte 3 da nossa análise. Religião como laço social. Dando mais um passo para trás e olhando a sociedade como um todo. É aqui que os conceitos do psicanalista francês Jacques Lacan entram como ferramentas super importantes, e especialmente a ideia do nome do pai. Desmistificando um pouco esse jargão, o nome do pai não é uma pessoa física, tá? Ele encarna a própria lei simbólica em si. É aquele mecanismo invisível que dita as regras, o que é permitido, o que é proibido dentro de uma cultura. A religião usa esse operador poderoso para colocar a gente dentro de uma ordem social rigorosa. Ela fornece limites que nos tranquilizam num universo que, convenhamos, é essencialmente caótico, e oferece um sentido real para a nossa existência coletiva.
E, finalmente, chegamos à parte 4. Política, fé e secularização. Vamos trazer tudo isso para os dias de hoje. Quando a gente olha para o processo de secularização, notamos algumas etapas. Tem a crescente racionalização do mundo, puxada pela ciência, seguida por um declínio bem claro da influência formal das instituições religiosas no Estado, e isso acaba culminando na individualização da crença. Mas olha só que detalhe vital. Embora o Estado laico remova formalmente os símbolos religiosos lá das instituições públicas, aquela nossa biologia e psicologia do desamparo infantil que a gente falou mais cedo, bom, elas não mudam por decreto político, né? A necessidade humana profunda e inconsciente de ter um amparo forte, de ter uma organização, permanece totalmente intacta. Observando de forma bem analítica e imparcial, a gente percebe que, em contextos sociais como o do Brasil, por exemplo, a secularização não apagou a religião na vida pública. Ela, na verdade, causou uma reorganização imensa das forças. Enquanto a laicidade oficial vai avançando, aquela nossa demanda psicológica inata pelo provedor paterno encontra simplesmente novas rotas para se manifestar. Essa força silenciosa, dita como a nossa busca por significado, passa a interagir o tempo todo com o exercício do poder e da política contemporânea. E um exemplo fascinante dessa adaptação é a teologia da prosperidade. Olhando de forma puramente objetiva para isso, a gente nota uma mudança radical. A promessa central de salvação, que antes era focada na vida após a morte, migra diretamente para os desafios aqui do mundo terreno. O foco vira totalmente prático e imediato. Curar uma doença, pagar uma dívida, conseguir sucesso financeiro ou proteção física. A fé se torna muito mais pessoal, perde a burocracia e acaba se ancorando na figura carismática e muitas vezes protetora dos líderes ali na ponta. No fundo, é uma resposta super pragmática àquele nosso desamparo do dia a dia moderno. Agora, o que é realmente interessante de observar aqui é o contraste. Se a gente comparar a política religiosa clássica, que historicamente tende a ser super institucional, baseada em hierarquias antigas e com aquele foco total na salvação do além, com as dinâmicas contemporâneas, a diferença é gritante. O modelo atual é muito individualizado, orientado para metas práticas e visando a prosperidade agora, neste mundo. Isso reflete perfeitamente como a gente mudou a forma de tentar preencher aquele vazio herdado lá da infância. A urgência das pessoas hoje não está tanto em garantir a eternidade, mas sim em construir uma barreira concreta de proteção contra as pressões de se viver na sociedade atual. E aplicando a lente da psicanálise mais a fundo, fica bem claro que o discurso religioso e o discurso político compartilham, na verdade, as mesmas bases psíquicas. Os dois são desenhados para oferecer respostas totais e afastar aquele nosso medo do vazio. Enquanto a estrutura religiosa promete alívio através de uma proteção celestial, o arranjo político-ideológico promete segurança através de um Estado infalível e de uma bússola moral super rígida. No fim das contas, os dois são construções humanas grandiosas, criadas para combater a incerteza e pacificar aquele terror primordial do nosso desamparo infantil. E sociologicamente falando, todas essas peças do nosso quebra-cabeça nos levam a uma consequência gigantesca, que foi resumida brilhantemente pelo psicanalista Joel Biermann. Ele diz: se o Estado não reconhece os direitos básicos, as massas vão buscar nos deuses a possibilidade de serem reconhecidas. É uma relação de causa e efeito fortíssima. No exato momento em que o Estado falha na função de entregar uma proteção tangível e um propósito, a sensação de vulnerabilidade da população dispara. E isso, inevitavelmente, empurra as pessoas de volta para aqueles sistemas que garantem uma promessa mais sólida e acolhedora de um cuidado superior. E para amarrar toda essa nossa análise de hoje, a gente fica com uma inquietação bem profunda. O mundo moderno nos trouxe inovações incríveis, rotinas aceleradas e um distanciamento claro daquele pensamento mágico oficial. Mas, logo abaixo da superfície dessa nossa sociedade, que se diz laica, o pulso do desamparo infantil continua batendo forte. Então, carregando essa bagagem invisível, como é que a gente vai continuar lidando com essa nossa necessidade inata de proteção em um mundo cada vez mais complexo? De que maneira essa sede ancestral por ordem para um grande pai continuará moldando silenciosamente as forças políticas e o futuro das nossas nações? Bom, responder a isso vai exigir que a gente mantenha os olhos e as mentes sempre bem abertos.